caminho da esquerda não é um caminho fácil. Eu acho que o Boulos foi muito preciso e muito feliz quando ele fala a respeito disso. É o Boulos do Velho Testamento mesmo, como diz o Lucão aqui no Superchat. Mas eu digo mais, gente. É um Boulos que, quando ele diz que essa luta do trabalho de base, isso é uma reflexão para você, petista, que às vezes critica o cara que critica o governo ou critica eventualmente o cara que é do PSOL. Eu vejo muito isso aqui na timeline, eu vejo muito isso aqui nos comentários. Essa luta do trabalho de base, essa luta do movimento social, não é tarefa de um partido, não é tarefa de um movimento social. O Boulos não puxou isso nem para o MTST. Obrigado, Rejane, querida. Beijo, querida. Muito obrigado aqui. O trabalho que nós vamos ter nos próximos anos, meus caros, é de um campo político. De um campo político, da formação de quadros, do próprio fortalecimento do Guilherme Boulos. A gente tem que parar de sabotar os nossos próprios nomes. Chega de sabotar os nomes. Chega de ficar entrando em treta inútil, em briga infrutífera, em baixaria de rede social. Usem as redes sociais para se promoverem, não para promover idiotices, não para ficar fazendo desafio infundado. Façam já, vocês que são lulistas, vocês que são petistas, vocês que são psolistas e apoiam o governo, façam desde já a campanha como o Boulos está fazendo por Lula em 26. Protejam uma deputada trans como a Érica Hilton. Não caiam em idiotices transfóbicas. Transfóbicas que separam o nosso campo. A Érica tem um alcance imenso nas redes sociais. Usem estrategicamente o que nós temos. A extrema-direita já faz isso com o Nicolas. A extrema-direita já faz isso com o Eduardo Bolsonaro. A extrema-direita faz até com aquela idiota da Carla Zambelli. Usem estrategicamente, tracem estratégias, como diz a Mari aqui no comentário. Usem a cabeça, gente. A cabeça, não é emoção, não é eu acho. Essa campanha do Boulos faltou pensar em voto. Nós temos que conseguir voto. Fizeram um julgamento moral incabido a respeito da live que ele foi fazer com o Marçal. A discussão não é moral. A discussão não é de certo ou errado. Nós já estamos no campo correto, nós defendemos os movimentos sociais. Nós defendemos o combate à pobreza. Sejam estratégicos. Não é sobre pessoas. É sobre o nosso campo político. O Boulos demorou para fazer essa live. Tinha que ter feito essa live rápido. A gente entrevistou o Maringoni aqui. O Maringoni falou, pô, a gente termina a campanha destruído. Gente, precisa de uma estratégia. Se o Boulos está cansado, tudo bem, vai descansar. Mas a assessoria não pode parar de trabalhar. Teve milhões de campanha para investir. Tem que utilizar esses milhões de um jeito esperto. Precisa estar presente nas redes. Não pode sair das redes. Do mesmo jeito que vocês têm que ajudar também o nosso canal. Precisamos de 84 pilas agora de Pix. Precisamos de um membro novo também no nosso canal, tá, gente? E precisamos de um membro, tá, turma? Os canais de comunicação têm que ser mantidos pela militância. A gente precisa também de uma mídia ativa. A gente precisa denunciar o Tarcísio de Freitas o tempo inteiro. O Tarcísio é o próximo Bolsonaro. E se nós não tomarmos cuidado, quem vai vencer em 26 não vai ser nem o Tarcísio, vai ser o Pablo Marçal. Eu estou alertando vocês desde agora.
O Bolsonaro é o clown da extrema-direita, é o palhaço, é o tonto, é o cara que já tem mídia garantida. O Pablo Marçal está correndo solto. Solto. Ou vocês entendam de uma vez por todas que nós temos que falar sobre Pablo Marçal, combatê-lo e minar as suas estratégias, ou nós vamos ter problemas em 26, ou vamos ter problemas em 30, ou vamos ter problemas futuramente. Tá ali. O perigo que o Bolsonaro representava em 16 e em 18 não está mais só com o Bolsonaro. Eles migraram para novos nomes. Eles traçaram estratégias. Eles já estão pensando em tudo isso. Ou a nossa militância entende que não adianta não falar do Pablo Marçal, que ele vai desaparecer, ou ela entende de uma vez e começa a agir, fortalecendo nomes como o próprio Guilherme Boulos. Volto a dizer, tem inúmeros nomes na nossa esquerda. Tem nomes do PCdoB, tem nomes da Rede, tem nomes do PSB. Eu não gosto, pessoalmente, do João Campos. O João Campos fez uma campanha impressionante. É impressionante. Você não precisa gostar. Não é para gostar, gente. É para fazer. É para fazer. Pragmatismo de verdade não são os acordos que o governo faz. É isso que eu estou falando para vocês. Façam as coisas. Modernizem-se. Não adianta reclamar da comunicação da SECOM e não entender, por exemplo, a militância e o trabalho de base, porque nós fazemos trabalho de base aqui também, do nosso canal da Folha Democrata. Não adianta ficar reclamando do Paulo Pimenta e não fazer o básico nas redes sociais enquanto militância, enquanto partido político, enquanto movimento social. Cruzar os braços e achar só porque você defende as bandeiras certas, você vai ganhar a eleição, você vai ganhar corações e mentes. Você não vai. Você não vai ganhar a eleição desse jeito. Saiu uma pesquisa agora da TIC Domicílios, de acesso à internet, promovida pelo Comitê Gestor da Internet. O Brasil só não tem conectado 30 milhões de brasileiros. Ainda é bastante gente. Mas o país está caminhando para conexão de internet universal. As pessoas estão nas redes. As pessoas vivem nas redes. Ou vocês usam a tecnologia como espaço público, ou nós vamos ser tratorados pelo centrão, ou nós vamos ser tratorados pela extrema-direita. Usem de fato as redes sociais. Usem de fato o espaço público. Se vocês não conversarem com as pessoas não vão mudar de mentalidade. Não adianta só contar com o Lula nesse aspecto. Isso depende de nós. Depende de cada um que está assistindo essa live nesse momento. Cada um de vocês. Alguém tem que dar essa dica para vocês. Porque não é possível, gente. Não é possível que vocês não tenham entendido isso. É o que a gente tem martelado a eleição toda. Toda. Eu tenho martelado isso. Eu tenho falado a respeito disso. E não é achismo meu. Eu cubro isso aqui desde quando eu comecei no mercado. Eu tenho um site que é voltado para isso. Eu estou afirmando, se vocês não olharem as redes com mais cuidado, se vocês não olharem a rede com mais esperteza, porque é isso também. Às vezes é uma questão de oportunidade. Façam trabalho de base conectados no bendito do celular. Não desgrudem do celular. O celular é importante, é tão importante quanto o olho no olho, que o Boulos disse muito bem. É isso que está faltando também.
Mas usem os recursos que vocês têm. Vocês vêm todas as manhãs assistir uma live aqui porque essa live diz alguma coisa para vocês. Vocês pagam essa live porque essa live diz alguma coisa para vocês. Vocês não fariam isso se não tivesse sentido, gente. Vocês não fariam esse tipo de coisa se não tivesse o mínimo de nexo. Vocês não se esforçariam para fazer isso se não tivesse o mínimo de sentido. Agora que há um sentido, então vamos ampliar esse trabalho. Nós temos cortes aqui no canal. Por que vocês não divulgam os cortes? Nas redes de vocês, nos grupos de vocês, nas associações de bairro de vocês. Vocês acham que a extrema-direita não faz isso? Por que vocês acham que a Jovem Pan ficou tão grande? Por que vocês acham que tem tanta gente vendo live de extrema-direita? É porque as pessoas são todas fascistas mesmo? É todo mundo fascista? Ou é todo mundo, ou eles têm um sistema de comunicação que funciona? Acorda, gente. Acorda, eu tenho que dar essa bronca em vocês. Eu tenho que alertar vocês a respeito disso. A questão não é o número de pessoas vendo, a questão é a efetividade dessa comunicação. Já tivemos aqui 8.500 pessoas assistindo essa live. Não tem problema ter menos pessoas, a questão é o que nós estamos comunicando. O que nós estamos falando com vocês. O que vocês estão falando entre si? Eu peço as contribuições aqui financeiras, gente, eu peço as ajudas que vocês nos fazem aqui para manter a estrutura do canal, porque eu acredito que isso é uma semente na cabeça de vocês para vocês mudarem o jeito como a gente se comunica. Esse é o meu papel aqui. O meu papel não é ser papagaio de governo, não é ser papagaio de candidato. O meu papel é de jornalista, é de comunicador. Eu tenho uma responsabilidade quando eu ligo esse microfone aqui. Eu não posso falar qualquer coisa para vocês. E eu preciso dar uma direção para vocês começarem a pensar o que vocês estão conversando. Toda vez que a gente seleciona as notícias aqui, as notícias são cuidadosamente selecionadas. Cuidadosamente selecionadas. Elas são selecionadas para que você saia dessa live com o máximo de informação para não ficar perdido nas rodas de conversa. E isso também é uma forma de vocês militarem politicamente. Com as melhores fontes de informação, com as melhores análises, com o giro de notícias, com entrevistas semanais. Então, turma, vamos nos fortalecer. Eu sei que eu tenho sido duro nos últimos meses. Eu sei que eu tenho sido bastante contundente a respeito de determinadas opiniões, mas as minhas opiniões elas são baseadas nessa minha trajetória. Eu estou há bastante tempo aqui em mídia progressista, eu passei pela imprensa comercial, eu sei como as coisas funcionam. E se nós não tomarmos cuidado, em 26 a gente vai perder. Isso se a gente não tiver o Lula como candidato. São riscos que existem. São riscos que existem. Tem muitos interesses em jogo. O Centrão quer engolir o governo Lula. E a melhor forma de proteger o governo Lula não é fazer uma defesa cega. Não é fazer uma defesa cega. Mesmo porque o governo Lula tem defendido muita coisa que o Centrão tem defendido. O governo Lula muitas vezes passa pano, a gente precisa dizer isso. Há decisões do Arthur Lira. Então a melhor defesa não é uma defesa cega. Muitas vezes a melhor defesa é o ataque. Muitas vezes a defesa é a ofensiva. Eu não estou defendendo que vocês ataquem ninguém, literalmente. Mas assim, sejam mais propositivos. Sejam mais ativos. Tô cansado de esquerda que fica só na resistência. Não vai ter golpe. Fascistas não passarão. Que é o lema de um canalzinho, inclusive, muito famoso. Muito bom o canal. Não tô falando mal do canal necessariamente. Mas fascistas não passarão. Toda vez que você fala fascista não passarão, o fascista passa. Toda vez que você fala não vai ter golpe, tem golpe. Então, meus caros, a melhor forma de você ganhar uma eleição, e o Lula ganhou em 22 assim, é ir pra cima. É ir na jugular dos caras.
é devorar os seus inimigos. Devorem os seus inimigos. Tapa o nariz e entendam a realidade que vocês estão vivendo. A realidade que vocês estão vivendo, Bolsonaro já foi presidente da República há 4 anos. Há pessoas que são de extrema direita e há pessoas de extrema direita que eventualmente votaram no Lula. A realidade é maluca mesmo. Ela não é uma linha reta, ela é uma curva. Ela é um zigue-zague. É uma coisa terrível. Tem pessoas que foram negacionistas da pandemia e muitas vezes são ótimas pessoas. Não é preto no branco, gente. Não é preto no branco, não é simples. Não é simples. E a partir do momento que a esquerda entender isso, a partir do momento que a esquerda entender que o papel dela, meus queridos, vocês não têm tanto a perder fazendo isso. Coloquem, comuniquem-se. Sejam vocês os comunicadores dessa mensagem que nós temos. Não dependam do Boulos, não dependam do Lula, não dependam nem de mim. Isso é importante. Vamos atrás das demandas do povo, exatamente. Parar de reclamar do povo e passar a entender as necessidades do povo, exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente tem que entender a questão do empreendedorismo, não é passar pano para neoliberal, não, gente. Eu quero, na verdade, o retorno da CLT. Só que as pessoas não querem ter chefe, elas não querem ter a hierarquia estatal tradicional. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender e modular o nosso discurso. E acertar o nosso discurso. E ir atrás das necessidades do povo nesse discurso. Não ficar parado esperando as formas tradicionais de esquerda. Vamos brigar, gente. É uma disputa. É uma guerra, gente. É uma guerra. O Haddad falou para Mônica Bergamo, o Haddad com todas as críticas que sejam feitas, mas o Haddad falou, esse ciclo de extrema-direita é longo, gente. Mesmo que nós ganhemos as eleições. Olha o Congresso que nós temos. Olha os deputados que estão eleitos, gente. Olha os vereadores que estão eleitos. O Lucas Pavanato é o vereador com mais votos de São Paulo. E, ao mesmo tempo, a esquerda não consegue entender a importância de uma Amanda Pascoal, sucessora da Érica Hilton, como a vereadora de esquerda mais eleita de São Paulo. Uma pessoa ativista das pautas trans. Olha a complexidade, gente. Tem gente que diz que isso é uma pauta menor. Menor aonde? Menor aonde? Não é a única pauta da esquerda, isso é verdade. Mas menor aonde? É uma pauta importante. A questão do feminismo. Quantas mulheres não são eleitas também pela pauta feminista? Quantas pessoas pretas não são eleitas também pela pauta do movimento negro? Não são pautas que substituem a luta de classes. Não são pautas que substituem a luta de classes. Mas são pautas que são importantes, são estratégicas. Vamos parar de usar isso contra nós mesmos. Existe estratégia, existe diferenças, existe nuances. A extrema-direita já tem as suas nuances. Eles têm o cara que defende o evangélico, tem o cara que defende a bancada da bala. Eles já sacaram isso há muito tempo. Há bastante tempo. A gente não perde uma oportunidade de brigar entre nós. Não perde uma oportunidade de brigar entre nós. Tem uma oportunidade para brigar, a gente está lá brigando. Não faz sentido, gente. Unam-se. Não em torno de um partido, não em torno de um presidente, não em torno de um nome. Eu apoio desde já Lula 26. Mas a questão é, sejam estratégicos. Partam para a ofensiva. Não esperem um golpe de Estado acontecer. Não esperem o Bolsonaro tentar de novo. Vão para cima. Arrisquem-se. Arrisquem-se. Tenham mais coragem. Menos covardia. Menos lamento aqui no chat.
Vamos atrás do que realmente resolve os problemas. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.